Fala, gente, sejam bem-vindos. Então, aqui é mais uma aula onde a gente vai aprender alguma coisa até o final desse vídeo. E você vai aprender hoje trigonometria, uma das coisas aí que cai no conteúdo do primeiro ano, do segundo ano, cai em vestibular, cai na sua prova, certo? O que não pode cair aí é o ânimo de vocês. Pessoal, que é o seguinte, eu vou responder com vocês questões de ângulos não notáveis. Como assim? Nossos ângulos notáveis é o ângulo de 30, é o ângulo de 45, é o ângulo de 30 graus, é o ângulo de 45 graus, é o ângulo de 60 graus, tá? Eles a gente consegue relacionar através de uma decorebazinha aí, né? Montar uma tabela e consegue descobrir os valores deles. Que é um sobre 2, raiz de 2 sobre 2, enfim, aqueles ângulos que tem na musiquinha, eu canto ela na hora que eu precisar. E o que eu vou fazer então? Eu vou descobrir ângulos, por exemplo, como o ângulo de 210, né? Ou o ângulo de 150, ou o ângulo de 330. São esses os valores que a gente vai descobrir agora. Vamos dar uma olhadinha nisso? Então é o seguinte, ó. O seno de 210, se eu fosse calcular o seno de 210, eu partiria da parte daqui, caminharia até o 90 graus, né? Então, que é o valor máximo do seno, lembrando que ele está sempre em pé, né? E chegaria então ao 180, passaria um pouquinho, chegaria ao 210, né? Porque ele não chega ao 270, que é aqui embaixo, ó, embaixo do 270, tá? Só que tem um porém, se você olhar ali, ó, tá negativo. Então o que que significa isso? Que ele fez um caminho contrário. Ao invés dele subir aqui, ele desceu, tá? Então ele percorreu qual caminho? Ele chegou em qual quadrante? Então, ele percorreu 90 graus, boa. Percorreu 180 graus, né? Menos 180, né? Faz sentido, ó, ficou de ponta cabeça. Menos 180, menos 210. Então, qual é o valor, qual é o ângulo que aparece desse tantinho aqui, ó? Ah, é só você fazer 210 menos 180, tá? Gente, só que não vai dar se você fizer isso, ó, porque se você faz isso, aqui dá 30 graus, né? Então significa que é 30 graus, mas o 30 graus é esse tamanho aqui, ó. E quando a gente fala do círculo trigonométrico, a gente trabalha do lado daqui até lá, né? Ah, professor, mas não vai dar na mesma? Por que vai dar na mesma? Porque a gente está falando do seno. O seno, ele vai ter o ângulo associado, que é essa proporção ali. Exato. Então, o seno de menos 210 é igual ao seno de quem? É igual ao seno desse ângulo grandão aqui, né? Você consegue descobrir o valor dele fazendo 180 menos 30. Então, ele é o ângulo de 150 graus. Então, existem diversos senos com o mesmo valor. O seno de menos 210 é igual ao seno de 150, porque eles têm a mesma angulação, né? Tá lá no segundo quadrante, ó, tá? Que é a mesma coisa que o seno de 30 graus, tá? Ah, professor Marcelo, não podia fazer uma conversão a partir da formulazinha que você ensinou? É, gente, você pode pegar, ó, quando você está saindo do segundo quadrante, segundo Q, para o primeiro Q, primeiro quadrante, uma coisa que você pode fazer aqui é utilizar essa relação. A é igual a 180 menos B, tá? E o A é quem? O 150, que é esse ângulo verde aqui, todo aqui, ó. 150. Então, que seria 150, e aqui 180, e aí você faz uma coisa semelhante que a gente fez na aula anterior, que é fazer o quê? Passar tudo para um lado, tudo para o outro, ó. Então, aqui tá negativo, passa para lá, fica positivo, tá positivo, passa para cá, fica negativo. E aí, então, vai ser 180 menos 150, então o ângulo vai ser 30, tá? Então assim você conseguiu descobrir ele, mas já sabia, claro, a gente já sabia, mas era só para quê? Conferir se a matemática está exata mesmo, né? Tem que ser exata, então os valores têm que aparecer de diversas formas diferentes. Então essa relação está certa, ela é desse jeito, né? Se for do terceiro quadrante é diferente um pouquinho, tem uma soma aqui, e se for do quarto a gente vai ver, quando a gente responder a letra D agora, ó, tem um ângulozinho ali um pouco complicado, né? Tá, professor, então significa que é só colocar o seno de 30? Qual que é o valor do seno de 30? Aqui, ó, um meio. Então você faria a associação colocando esta daqui. Professor, mas você não falou a letra A e a letra B. Na letra A e na letra B eu fiz na aula anterior. Então você me acompanha aqui e você vai poder ver essas aulas aí depois. E aí você vai responder essa questão toda. Mas ela é um exercício, gente. Então se você ver esse pedaço ou ver a outra aula também, você vai estar exercitando a matemática. Vamos resolver a próxima? Vamos. Vamos resolver a próxima e agora todos os ângulos são positivos. Ah, o último é negativo. Não, o cosseno está negativo, mas ele não é negativo, tá?
o valor dele é positivo, do ângulo dentro ali, ó. Tá vendo que tem um ângulo em parênteses ali? Nesse daqui, todos eles estão positivos. Então, o ângulo de 150 significa que é positivo, então ele girou nesse sentido. Ah, professor, mas é menos que 180. Isso. E também é mais do que 90. Então, ele está nessa região aqui. Né? Ah, a gente acabou de fazer ele. A gente viu que ele é equivalente ao 30 graus. Boa. Ainda bem que sua memória matemática está boa. É isso mesmo. Então, significa que 150 graus do segundo quadrante, do segundo Q, é equivalente ao 30 graus lá no primeiro Q. E aí a gente tem que fazer aquele negocinho. Eu vou avaliar o seno dele, o cosseno dele ou a tangente dele. Ai, tangente. Ai, tangente. Gente, a tangente, ó, a tangente, a gente consegue associar ela como ela sendo o cateto oposto pelo cateto adjacente. Mas quando a gente divide os dois lados aqui pela hipotenusa, fica cateto oposto pela hipotenusa, e aqui cateto adjacente pela hipotenusa. E isso faz com que a tangente seja também uma relação de seno dividido por cosseno, tá? Seno dividido por cosseno. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter um joguinho de sinal também para tangente. Ô, professor, mas você só ensinou do seno e do cosseno? Beleza. A do seno, então, sempre em pé, os valores acima dele é positivo. Ou seja, vou escrever aqui, ó. Seno. Então, o primeiro quadrante e o segundo. Já o terceiro e o quarto é negativo, está abaixo. E o cosseno, ele é para frente e para trás. Então, para frente aqui, ele é positivo, primeiro e quarto quadrante, e para trás ele é negativo. Tá? Então, esses aqui são os valores do cosseno. E quando a gente fala da tangente do valor, o que a gente vai ter que fazer? Um joguinho de sinal. Qual é o quadrante que está esse ângulo aqui? Ó? Esse ângulo, ele está no quadrante, o 150 está no segundo quê? No segundo quadrante. Né? Então, o que será feito nesse segundo quadrante? A gente vai pegar e vai ver. O seno é positivo, então a parte de cima da tangente vai ser positiva. Mas o cosseno é negativo. Né? Então, significa que vai ser a mesma coisa que a tangente de 30 graus, né? Lá no primeiro quadrante, só que eu vou ter que fazer o quê? Um sinal de negativo. Professor, sinal de negativo por causa que o cosseno é negativo? Isso, ó. Tá vendo aqui, ó? O seno é positivo, né? E aqui o cosseno é negativo, então eu inverto o valor da tangente. E aí você consegue ver também alguns valores que você não inverteria, tipo no primeiro quadrante não inverteria, né? Então o 150, vamos lá. O 150 está associado ao 30, porém com uma mudança de sinal se a gente falar da tangente, beleza? Então vamos escrever isso aqui. Então a tangente, ó, de azulzinho, de 150 é igual a tangente de 30, porém com um sinal negativo. Beleza? O que a gente faz isso aqui agora? Tangente de 30 a gente já sabe, ela é raiz de 3 sobre 3, né? Ah, canta a musiquinha pra gente. Tá bom, acompanha aí, então, ó. Lembrando então que são razões trigonométricas, né? O que são razões? Então, em todos os resultados aqui a gente vai ter uma divisãozinha. O 30, o 45 e o 60, todos eles associados à relação trigonométrica, seno, cosseno e tangente. E a gente tem aqui então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, tudo sobre 2. Raiz de quem não é 1. Opa, faltou sobre 2, professor, já vou pôr. Mas e a tangente? A tangente como é que fica? A tangente é diferente. Veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, né? E a gente consegue saber o porquê que é 1 agora, ó. Porque é esse valor dividido por esse, que são iguais. E acaba virando o número 1. Então, a tangente de quanto que a gente quer? A tangente de 30, ó. Então, seria este valor aqui do 30 e a tangente aqui. Então, é esse valor aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Então, aqui embaixo, a gente vai ter raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30. Tá, professor, mas e se fosse para eu fazer aqui, então, ó, o seno de 120? A gente viu na aula anterior, né, que o seno de 120 é a mesma coisa que a gente calcular o seno de 30. Ah, como é que você fez esse cálculo aí? O seno de 60, perdão. Como é que você fez esse cálculo aí? A gente fez, então, lá, tá no segundo quadrante, você vai utilizar essa relaçãozinha aqui, ó. A do segundo quadrante é igual a 180 menos B do primeiro quadrante. Então, aqui seria o 120. E o resultado disso daqui ó, seria, então, 60 graus. Como é que você vai fazer isso? Põe o B do lado de cá, o 120 do outro lado. Ó.
E aí sobra, então, 60 graus. Por que que eu tô falando isso bem rapidinho assim? Porque eu fiz isso na outra aula quando a gente calculou o seno de 1.200, tá? Que dá 60 graus. Mas eu tenho que saber se ele é negativo ou positivo. Isso, tá? Então ali, ó, ele vai ser a tangente, né? A gente já falou, raiz de 3 sobre 3. Então aqui vai aparecer raiz de 3 sobre 3. Se você voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver que o seno de 60, que é a mesma coisa que o seno de 120, ele também vai ser raiz de 3 sobre 2. Então aqui fica raiz de 3 sobre 2. Lembrando que a raiz da tangente é negativa, né? Então aqui tem um valor de negativo. E aqui no cosseno de 330, aí ele gira ao contrário. Não, ele não gira, porque o ângulo é positivo. Então ele vem para cá e ele para quase lá, né? Faltando quantos graus? 30 graus. Ah, professor, então é a mesma coisa que a gente vê, ó, que a gente conseguir ver quem? O valor do cosseno na parte do primeiro quadrante de 30 graus. Ah, mas por que você está me dizendo isso? Porque a relação no quarto quadrante, ó, ela vai ser o A do quarto quadrante, que é essa volta aqui, vou pôr no vermelho mais chamativo, que é essa volta nesse sentido aqui, ó, 330 graus, tá? Então ele vai ser associado a um valor positivo, ou seja, o valor aqui não vai mudar. O sinal ali não vai mudar. E aí então eu faço A igual a 360, olha que legal. 360 menos B. Tá? Você consegue entender essas relaçõezinhas que eu estou escrevendo aqui, tá? Do primeiro quadrante, do segundo para o primeiro, do terceiro para o primeiro, do quarto para o primeiro. Consegue entender? E aqui você coloca o quê? 330 igual a 360, faz a troca do B com o 330, então aqui fica B, e aí 360 menos 330 dá 30 graus. Né? Então a gente consegue saber que o cosseno de 330 é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus. Que é quanto? Se você voltar na musiquinha lá, é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 2. O que a gente vai fazer agora? Um MMC bem simples aí e responder essa questãozinha, tá? Guardem esse valor aqui, eu vou passar ele para baixo, maiorzão, para a gente responder esse algebrismo agora. Vamos lá. Então aqui a gente vai ter... Opa! Aí. Então, a gente vai ter menos raiz de 3 sobre 3, veio da tangente de 150, que é a mesma coisa que a tangente de 30, só que aumente com um sinal trocado. Então ele parece negativo. Mais duas vezes, mais duas vezes quem? O seno de 60. Porque é duas vezes o seno de 60, que vai ser raiz de 3 sobre 2. Mas, não, menos, né? Por que menos? Porque o cosseno ele não ficou negativo. Se ele ficasse negativo, eu ia ter menos e o cosseno negativo. Aí um joguinho de sinal. Nesse caso, não tem joguinho de sinal. Então, ele continua com o sinal que estava. Que vai ser raiz de 3 sobre 2. Basta você voltar ali naquela musiquinha que eu cantei para vocês. Ô, musiquinha ruim. Raiz de 3 sobre 2. Tá? Ah, junta tudo aí. Não dá para juntar. Então, tem que fazer o MMC, ó. MC desses dois valores é o 6, tá? Você pode fazer a fatoração aí bem tranquilinho. Multiplica um pelo outro. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. No primeiro caso aqui, então, vai dar duas vezes raiz de 3. Por quê? O 6 dividido dá 2, duas vezes aquele valor dá menos 2. Né? E aqui vai dar 3, e lá em cima vai dar, então, 6. Beleza? 6 raiz de 3. E aqui vai dar o valor de negativo, né? Vai dar 3 também, vezes menos ali, então, menos 3, raiz de 3. Todos eles têm raiz de 3, então eu consigo juntar todos eles, né? Então vai ser menos 2 menos 3, menos 5, 6 menos 5, raiz de 3, uma vezes raiz de 3, embaixo fica o 6 divididinho, né? Se você acompanhou a outra aula ali, você viu então que a primeira, a letra A, é esta daqui, ó. Você pode voltar lá e ver que é esta daqui. A letra B, a gente viu que é o cosseno de 30, essa daqui. A letra C, a gente viu que ela é a letra A, que legal. E a letra D, então, olha que sobrou, raiz de 3 sobre 6, né? Ah, mas já tinha sobrado. Eu sei, mas a matemática está aqui para provar para vocês que a gente consegue chegar no resultado. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês aí nessas duas aulinhas aqui, respondendo essa questão, né? Sabe que meu quadro é um pouco ágil, então você tem que estar muito sempre escutando o que eu estou falando e ao mesmo tempo
vendo o que eu estou fazendo aqui no quadro. Fechou? Logo eu volto com mais umas questões para vocês aí, gente. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.